Não, deixa rolando esse do Facebook. Também, né? Tá ok. Vou, Valeu, Du. Tamo ligado aqui. Tamo ligado. vou te mandar agora aqui pro Instagram. Aí, ó, te enviei aí. A Denise também tá tentando ver aqui. Faz vivo? Ah, Aí, é agora? Tamo lá, tamo ligado aqui. Tamo aí, ligado. Opa, consegui. tem que virar aqui. Ih, rapaz, cadê o Instagram? Pô, tá atrasadão, né? Tá, tá bem atrasado. Agora eu não tô conseguindo inverter a câmera. Ah, tô vendo você só. Agora te Não, só me adicionei. vendo. Ah, tá. Ah, Aí. agora eu invento a câmera. Ótimo, legal. Ah, Tecnologia! isso aí. Tecnologia. A gente Isso aí, apanha um garoto. pouquinho. Fala, Denise. Tá fácil agora. Facilitou. Tá tudo bem. Já A gente está fazendo um teste aqui para fazer simultaneamente no no Facebook e no Facebook e Instagram. no Instagram. Muito bem, Renato. Vamos começar. Vamos lá. Então Vamos lá. vamos começar orando, né? Pedindo a Deus para que possa nos abençoar nesse momento, tá? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Pai, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos aqui, Pai, abertamente, livremente a respeito da Tua palavra, daquilo que é ensinamento Teu, Pai, para nós. Pedimos que o Senhor esteja a cada dia nos capacitando, hoje e sempre, Pai, para que possamos sempre falarmos, Pai, da Tua vontade, irmãos, familiares, e a quem te Jesus, amém. Eu vou desligar o som aqui do meu. Eu baixei. Baixou o volume do Facebook. Baixei aqui também. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Tá legal. É, Irmã Elzira, que bênção. a Que irmã Elvira legal. também. Tudo bom. Graças a Deus. Isso aí. E aí, O Renato? nosso assunto hoje falaremos, né, a respeito do tema também que muito recorrente, né? Suicídio, aprovado por Deus ou não. Na verdade, nós, nesse momento de pandemia, nós acabamos assim ouvindo muito, parece que assim esse surto aumentou justamente por conta dessa pandemia, justamente porque as pessoas estão enclausuradas dentro das suas casas, sem poder fazer aquilo que gostam, sem poder extravasar, sem poder. É um chiado alto aí. Baixei. Tá bem baixinho. Vamos lá. Então, assim, a gente vive um clima, infelizmente, aqui acaba sendo favorável ao, a esse surto, né, que todo ser humano aí está exposto, que é o suicídio. Mas, assim, muitas vezes também analisamos que, em alguns casos, pelo menos eu vejo assim, do que as pessoas contam, é que, assim, as pessoas já tinham esse sintoma. As pessoas já tinham essa propensão, já tinham essa probabilidade muito grande para que acontecesse isso, e, na verdade, o coronavírus ele deu uma empurrada para que pudesse isso se manifestar entre as pessoas. Uhum. E isso, logicamente, atinge o meio cristão, principalmente porque a gente vê, né, assim como qualquer ser humano, as pessoas também, os filhos de Deus também acabam sendo expostos às dificuldades, a tudo aquilo que a sociedade sofre, os filhos de Deus também sofrem de igual maneira. E é o que a gente vai debater hoje aqui. E também, muito também por analisar alguns outros
alguns outros vídeos que eu tenho visto aí também pela internet, né, no YouTube, pastores e líderes dentro do meio evangélico falando a respeito desse tema. Você acabou saindo aí do Instagram, pastor. Vou te mandar o convite aqui de novo. Vê se vai chegar aí para você. Eu só estou te ouvindo agora pelo Facebook. Tá me vendo também, não? Tô vendo e ouvindo, O Instagram agora. O Instagram saiu, Ele deu uma parada aí. Dessa vez eu tô com uma carga total no celular. Tá com a carga total no celular. Dessa água eu não vou morrer de sede, não. Mas vamos lá, vamos tentando aqui, então, colocar... Você tem um problema de sinal, alguma coisa assim. Mas vamos lá, Renato. Eu acho que pelo Facebook o pessoal também está assistindo, né? Aham. São 8 pessoas no Facebook assistindo lá no meu caso aqui. Então, assim, então vamos lá continuar. Hã? Seu Instagram também travou aí, não? Não. O meu Instagram aqui tá funcionando direitinho. Então, sai e entra no Instagram aí para ver se é isso aí. Vamos esperar só um pouquinho, gente, aí no Instagram, o pessoal que tá no Instagram. Porque... Vamos lá. Entrar. Fez o convite aí para mim, pastor? Como é que eu faço o convite aqui? Aperta onde? Não, quando você entrou aí, você tem que me fazer o pedido. Tem um botãozinho aqui que faz o pedido. O botãozinho o que é? Aquela setinha? Não. Tem algumas... como se as pessoas tivessem... Tem pessoas fazendo aceno, outras coisas. Sobe lá. Vai vendo se você tem alguma coisa ali de solicitar. Outra vez eu não precisava fazer isso, eu entrava direto. Aparecer solicitação sem fazer esforço nenhum. Apareceu. Apareceu? Solicitação, Ah. Agora, acho que agora vai. Entrou. Ok. Tá, agora deixa eu abaixar aqui o do Face, porque senão vai dar muita interferência. Então, como a gente estava falando, então, assim, há alguns pastores que falam a respeito desse tema e, infelizmente, vejo que assim, há algumas incoerências por conta do que a gente vê na atualidade sobre pessoas muito sensíveis a certos temas. E o grande, vamos dizer assim, o grande problema da nossa sociedade é que assim, tem uma expectativa muito grande para as coisas, as pessoas se frustram e caem em depressão, têm lá seus sentimentos, suas frustrações, N tipo de frustrações, e as pessoas acabam por cogitar tirar suas vidas. E à luz da Bíblia que a gente vai tentar aqui colocar para ver se isso realmente procede. Aí, eu aqui, pastor, abri
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, assim, já é uma palavra assim, bem esclarecedora para esse tema. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. É muito esclarecedor, principalmente porque nós estamos tratando do corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? As pessoas gostam muito de falar, né, pastor? A igreja não é a construção, a igreja são as pessoas. É o corpo de Cristo são as pessoas. E realmente as pessoas estão certas. A igreja de Cristo são as pessoas, é feito de pessoas. Só que quando elas leem algo assim semelhante, elas já ficam assim, não, peraí, não é bem assim, né? E na verdade, quando estamos falando de suicídio, nós estamos falando sobre contra o templo do Espírito Santo. Então, assim, vai a primeira pergunta aí, pastor. O nosso corpo é propriedade de quem? É de Deus ou é nossa? Os dois? Ou é de ninguém? Quem vai responder isso ainda é a carta de Paulo aos Coríntios. Vai lá no capítulo 6, esse mesmo texto. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Eu também anotei esse. Pois é. Ele vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse princípio é o mesmo princípio com relação ao aborto. As mulheres dizem: o corpo é meu, eu faço o que quiser. E não é, o corpo não é dela. O corpo não pertence a nós. Aliás, existe uma questão interessante em relação ao casamento. E no casamento, a única vez que a gente dá o corpo para uma outra pessoa que não seja Deus é o nosso cônjuge. Então, o meu corpo passa a pertencer ao meu cônjuge também. Sim. Ou seja, eu sempre digo isso lá na igreja, os irmãos sabem. Deus faz uma deferência, ele abre um precedente único para entregar o meu corpo, que me pertence a ele, para mais alguém no casamento. Então, a gente tem que partir do princípio que o casamento é uma abertura, uma possibilidade que Deus nos deu de entregar o meu corpo para uma outra pessoa que não seja ele. Então, ele permitiu que eu desse o meu corpo para minha esposa e a minha esposa, o corpo dela, para mim. Ela me pertence e eu pertenço a ela. Mas o princípio básico é: o meu corpo não me pertence. Portanto, como você leu no capítulo 3, o indivíduo que atenta contra o seu próprio corpo, contra o templo do Espírito Santo, está cometendo um grave pecado. Essa discussão muitas vezes surgiu em função de muitos pastores, muitos membros de igreja evangélica que tiraram sua própria vida. E aí surge uma ideia de que, aliás, a ideia ela corre nos meios calvinistas. Porque como eles acreditam que Deus já predestinou as pessoas, não há possibilidade da pessoa cometer um pecado tão grave que o as tire do céu. Porque elas já estão garantidas no céu. Então eles dizem que todo e qualquer pecado do passado, do presente e do futuro já estão perdoados. Portanto, não importa se a pessoa se suicidou. Ela já foi perdoada desse pecado. E quando nós pregamos diferente disso, eles dizem que é uma herança católica apostólica romana. Verdade. Quer dizer que a nossa visão é uma visão católica, porque nós fomos doutrinados pela Igreja Católica, e a Igreja Católica, então, incutiu esse pensamento na cabeça das pessoas que se converteram. Como eles sabem que muitas pessoas saíram do catolicismo para o evangelicalismo, então eles dizem que esse ranço católico permaneceu. Na verdade, não é. Porque eu não nasci na Igreja Católica, não fui doutrinado numa linha católica, e a minha convicção nasce da Bíblia. Exatamente esses dois versículos, para mim, são extremamente importantes nessa discussão
para realmente fechar o caso. Não somos nós que estamos dizendo, é a própria palavra de Deus. Porque, pastor, assim, quando a gente está falando de soberania, aí entramos num campo que deveria ser para a Igreja de Deus uma questão simples de ser entendida. Porque quando a gente está falando de soberania, nós estamos falando de alguém que tem poder sobre nós. Então, para a pessoa que ela procura o cristianismo, ela crê que Jesus Cristo é o Senhor, e nas músicas são declaradas, né, que Deus é soberano sobre toda a terra, sobre a criação, sobre nós. Então, há alguém acima de nós mesmos responsável por esse corpo, pelo nosso corpo. Então, deveria ser uma questão, ao meu ver, né, no meu julgamento, usando a palavrinha também até um pouquinho do que a gente falou da semana passada, no meu julgamento, eu vejo que deveria ser uma questão até fácil de ser tratada. Porque, por qualquer que seja o problema que venha acontecer, e nós sabemos que a Igreja de Deus enfrenta realmente esses problemas, mas há uma questão aí de soberania, de questionamento de soberania, que não deveria ter no meio cristão. Porque quando a gente está questionando a respeito de suicídio, se ele é certo ou não, então é porque há um grupo de pessoas que questionam essa soberania, ainda que elas não verbalizem, né, ainda que elas não declarem isso abertamente, mas se há uma discussão, eu vejo que há pessoas que contestam essa soberania. O que o pastor acha dessa questão dessa soberania de Deus, que as pessoas acabam questionando? A questão que se aponta é o seguinte: não é uma questão de se questionar a soberania de Deus. A gente vai começar a entrar naquela questão da discussão entre predestinação, ou arminianismo, ou calvinismo, essas coisas que nós discutimos sempre, e que levam a gente, às vezes, a considerar apenas uma questão de preferência. Aquela questão, eu prefiro que seja assim, outros preferem que seja de outra maneira. Excetuando essa questão da discussão do predestinado, ou daquele que tem ação sobre a sua própria vida, a gente pensa o seguinte: o indivíduo ele foi dotado por Deus de inteligência. A gente pode fazer o que quiser. Aliás, nós podemos tudo o que quisermos fazer. No entanto, nós não devemos fazer tudo o que quisermos fazer. Eu não sei se essa pergunta sua sobre a soberania de Deus tem a ver com o que eu vou dizer agora, mas o fato é o seguinte: a gente vê as pessoas sofrendo demais, há um sofrimento muito grande que as pessoas têm. Algumas pessoas têm uma expectativa na vida que às vezes não alcançam, se frustram muito na vida, criam expectativas muito altas. O apóstolo Paulo fala, né? É muito alta. O apóstolo Paulo fala: não ambicioneis coisas altivas, mas amai-vos as humildes. Por que ele diz isso? Porque nós criamos uma expectativa muito grande sobre as coisas e elas não acontecem. E aí nós nos frustramos. E aí, em função de várias questões de natureza psicológica, de natureza social, de natureza emocional, as pessoas vão se fragilizando. Inclusive crentes. Por que pastores se suicidam? Eu imagino isso aqui pelo fato de que eles se frustraram muito, muito no seu trabalho, nas suas igrejas. Então, eles criaram expectativa, acharam que todos iriam amá-lo, que as pessoas iriam aceitá-los. Enfim, aí ele se frustra por algum problema, alguma dificuldade, que talvez não esteja na nossa alçada imaginar, mas no que tange essa problemática, eles se matam porque perdem se frustram, perdem a alegria, perdem o prazer e se matam. E aí, em função desse flagelo, dessa tragédia, nós não, né? Algumas pessoas criam
esse mecanismo de, digamos assim, de condescendência, de misericórdia. Existe um ar de misericórdia. Então, a soberania de Deus, ela fica um pouco mais colocada de lado, em função de que as pessoas podem fazer ou determinar as suas decisões, achando que foi uma decisão que Deus já tinha feito, já tinha escrito para ela. Como disse aqui em Maiuzira, no Salmo 139. Deus escreveu isso para mim, então o meu fim vai ser tirar minha própria vida. E, infelizmente, não é essa a questão. Então, tem gente por amor ou por miséria, a gente não, mas algumas pessoas por questão de amor de Deus e pelo fato de que as pessoas sofrem perdas desses familiares. É muito triste você perder alguém que você ama de uma maneira tão trágica como essa. Aí você bota a mão na cabeça, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Por que aconteceu isso? E aí alguns líderes, alguns crentes, criam esse mecanismo é uma espécie de consolo. Dizendo, não, fiquem tranquilos, ele era um bom crente, ele era servo de Deus, ele era predestinado, ele era escolhido. Portanto, ele pode, não tem problema não, Deus já perdoou esse pecado que ele cometeu. O que não está certo, né, Renato? Aliás, eu não sei se essa pergunta vai surgir, se você vai comentar essa pergunta, mas a Bíblia é muito clara quando diz assim, olha, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Gente, eu sempre falo isso lá na igreja. Eu primeiro confesso o pecado e depois eu cometo o pecado? Ou eu cometi o pecado e depois eu confesso? Essa é a ordem. Poxa, eu vou me matar, eu me mato. Aí depois, Senhor Deus, o Senhor já tinha perdoado esse pecado, o Senhor sabia. O Senhor já tinha presciência, a sua soberania já dizia isso. Eu vou me suicidar, porque eu estou muito triste, eu estou muito deprimido, né? O Senhor não quer que nenhum servo seu fique sofrendo. Eu estou sofrendo uma injustiça muito grande, o Senhor sabe disso, e eu vou me matar. Me perdoe antes que eu... Não, isso não existe. A Bíblia está dizendo aqui, se confessarmos, se abrirmos a boca, se falarmos, se nós verbalizarmos o nosso pecado, Deus para nos perdoar. Ora, depois de morto, não existe condições de você, pelo menos a Bíblia me diz isso, de você argumentar com Deus, de falar com Deus, oh, Senhor, Deus, o Senhor sabe disso, né? O Senhor sabia disso, estava escrito já no seu livro que eu ia me matar. Isso não existe. Né? E também a gente vai vendo aqui sobre também um outro prisma, a questão do suicídio, é quanto à questão também do que é o que para muitas pessoas, né, no meio cristão, há uma deturpação aí desse entendimento do que é o não matarás. Uhum. Né? Muitas pessoas, engraçado que as mesmas pessoas, né, que de forma errada falam assim, então tá vendo, então não deve existir armas, porque Deus falou lá atrás na lei que é não matarás. E então não se deve ter armas, não se deve tirar a vida humana, que não sei o que e tal. Engraçado que essas mesmas pessoas acabam sendo maleáveis, infelizmente, para quando se fala sobre suicídio. Então, assim, a pessoa, quando ela está falando a respeito de se defender, né, da autodefesa, né, Exatamente. elas falam a respeito assim, não, o cristão não pode pegar em armas, nós devemos ser contra as armas, porque Deus não quer isso, porque está escrito lá na lei, não matarás, mas são as mesmas pessoas que, quando vão falar a respeito de suicídio, elas relativizam, né? Não, Deus é quem sabe, porque Deus pode ter salvado pode ter salvo essa pessoa e tal. Então fica esse entendimento errado. Mas a essência... Fala. Não, aí assim vai a pergunta. Ah. Né? É o seguinte, suicídio é assassinato? Por quê, pastor? Muitas pessoas, elas realmente acabam não entendendo o não matarás lá na lei de Moisés, que na verdade aquilo ali remete à questão de assassinato, de matar covardemente, de matar uma pessoa sem que ela possa se defender. Né? E essa questão do não matarás é você não cometer assassinato.
E esse versículo vai de encontro também com essa questão do aborto, né, que também são as mesmas pessoas que relativizam, né? Vai contra essa questão do suicídio também, que é, a meu ver. Né? Porque assim, o suicídio é um assassinato? Porque assim, quando você vai tirar a vida, a questão do assassinato é que você está tirando a vida de alguém sem que ela tenha prévia defesa. Não é? Fútil, motivo torpe, Por para motivo roubar, isso. Então, o por que vingança. acontece? Na verdade, à luz desse entendimento aqui, suicídio é assassinato? Eu creio que seja um auto-assassinato. É um pecado grave tanto quanto o assassinato de outra pessoa. O que a gente precisa pontuar, Renato, mais uma vez, é essa questão. Eu vou repetir essa questão. Tanta gente fala sobre isso e eu tomei um susto quando eu fazia parte de um grupo no Facebook de cristãos reformados, em que quando se mencionava o suicídio de algum irmão, um presbítero, um líder da igreja, é engraçado que eles criticam muito os pentecostais, os neopentecostais. E aí um líder neopentecostal faleceu, aí os caras falam, não, é assim mesmo, acontece, porque não pode meter o mal no cara também numa hora dessa. Porque senão eles contradizem. Agora, a grande questão é a seguinte, a visão humanista, e aí vai ser aquela coisa de nós escrevemos um livro, ou fazemos uma série, dizendo o humanismo, a Bíblia é a luz do humanismo, da visão humanista. Todos esses assuntos que nós já discutimos aqui, inclusive esse, também tem esse viés. Por quê? Porque eu estou com pena, eu vou repetir, é muito trágico ver um parente, um amigo, um irmão em Cristo tirando sua própria vida. E é muito doloroso para um familiar ver que seu pai, ou seu filho, ou sua esposa, seja quem for, tirou a própria vida por um problema de doença, talvez a depressão. Entrou em depressão profunda, não conseguiu sair da depressão e acabou morrendo. Olha o que Jesus diz. Olha, irmãos, é uma coisa importante. Você que está nos assistindo, por favor, preste atenção. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. O que acontece quando a pessoa está animada? O que acontece? O organismo dela, existe até aquela questão, pode ser até um reducionismo, mas é uma verdade. O organismo até melhora. As defesas do organismo melhoram quando eu estou mais animado. Quando eu estou triste, tudo cai, inclusive o moral, cai a alegria e também as defesas imunológicas também caem. Aí Jesus diz assim, você vai ter aflição no mundo, mas tenha ânimo. Não deixe essas coisas te destruir. Por quê? Porque vai acontecer que você vai até tirar a própria vida. É evidente que Jesus está querendo tirar de nós esse desejo mórbido de nos assassinar. Porque é um pecado grave. Tirar a vida de alguém é gravíssimo, assim como tirar a minha vida também é. Então, aqui a gente está dizendo aqui uma coisa interessante. O apóstolo Paulo talvez tivesse todos os motivos para se matar. Mas ele falou, a minha provação, a minha tribulação é leve e momentânea. Isso. Em tudo somos atribulados, ficamos perplexos, perseguidos, mas ele não deixava nada disso abatê-lo. A grande questão, Renato, é que os nossos líderes, nossos pastores, eles estão se esquecendo de levar as pessoas a acreditarem no poder que há na oração em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Sabe, de viver um cristianismo verdadeiro, nós teremos um mundo de muita aflição, muita dificuldade. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos matar quando um problema, uma dificuldade atinge a vida da gente. Nós temos que evitar essa tentação de achar que isso vai resolver a minha vida. Ah, pastor, mas o cara, se morrer, ele tem certeza que vai para o céu. Se ele se matar, ele tem certeza que vai para o céu. Quem foi que disse isso para ele? Quem disse para ele que se eu me matar, eu tenho, por ser crente, a certeza que vou para o céu? Eu acho até que esse pensamento já não tem nada a ver com o evangelho ou com a fé em Cristo Jesus. Jesus nunca iria sussurrar no ouvido, o Espírito Santo nunca diria para ele, olha, se mate. Você vai estar comigo, vai falar, isso é absurdo imaginar. Mesmo que a tristeza seja grande, mesmo que as dificuldades sejam enormes,
Eu tenho que crer. Para isso que a fé existe, Renato. A fé não vai existir no céu. A gente não vai precisar de fé no céu. É aqui. Nesse momento de dificuldade, nós precisamos de fé, de crer. Que nós vamos passar por tudo. E se não passarmos, não deixarmos que a tentação de querer se matar seja maior do que o desejo de vencer as lutas e dificuldades da vida. E é interessante, né, pastor? Porque assim, quando a gente está falando da questão do assassinato, as pessoas acabam pensando o seguinte: não é assassinato, porque a pessoa ela está dando cabo da própria vida, ela não está cometendo contra alguém. Mas, na verdade, quando você tira a vida, você está tirando da pessoa a sua autodefesa e se comete consigo, né? Na verdade, você está levando essa torpeza, né, que é o assassinato, para si mesmo, para você. E morrer em pecado, isso incorre em inferno. Não há salvação. É condenação. É condenação. Então, E assim, esse é o meu medo, Renato, é exatamente esse. O meu receio é que, pregando isso, se eu chegasse na igreja hoje, na nossa igreja, e dissesse, irmãos, se qualquer problema que vocês tiverem, se dentro de uma depressão muito forte, você sentiu o desejo de morrer, não tem problema. Se entupa de remédios. Coloque uma corda no pescoço. Se jogue na frente de um automóvel. Isso é pregação, isso é coisa que se passa. Quer dizer, mas pastor, ninguém falaria isso. Mas se eu falar que o suicídio não é pecado, que a pessoa não será condenada a se suicidar, é a mesma coisa que eu disser, olha, pode fazer o que você quiser com a sua vida, que você já está garantido. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Nós temos discutido, por exemplo, a questão da eutanásia. Não é? A pessoa está lá vegetando lá um tempão ali, eutanásia. Vamos lá, vamos matar a pessoa, vamos lá e tirar a vida dela porque ela está sofrendo muito. E aí eu vou e mato aquela pessoa. Será que está certo isso também? Quer dizer, é uma questão que as pessoas, muitos crentes, inclusive esses que falam que é a favor do suicídio, o que é um absurdo, vão dizer, não, claro que não, nós não podemos fazer isso, nós estamos tirando uma vida. A mesma coisa tirando a minha própria vida porque eu estou passando por uma dificuldade, porque eu estou sofrendo muito, porque eu estou com... Nós temos que tratar o problema da depressão. Esse confinamento, eu estava vendo uma reportagem dizendo que um cientista muito renomado, eu até mandei esse vídeo, acho que eu mandei esse vídeo para o grupo da igreja, que tem lá uma forma, tem um jeito de avaliar esses cientistas, ele está sendo uma avaliação altíssima dentro do contexto científico. Ele disse que o confinamento está matando mais gente do que o próprio vírus. Só que isso não vira estatística. As pessoas estão morrendo de coração porque estão com medo de ir para o hospital. Porque é um terrorismo tremendo. Não saia, não vá para a rua. Se você pegar o vírus, você vai morrer. Ele mata demais e tal. E aí, as pessoas ficam com medo de sair, morrem do coração dentro de casa, ficam apavoradas porque acham que vai acabar a comida, que vai acabar a vida, e acabam se matando. Isso acontece a miúde, muito. E, infelizmente, essas coisas não se dizem. Agora, não é assim que eu vou dizer para os irmãos, faça o seguinte, você está triste em casa, o confinamento está ruim, você está sentindo falta de esperança, a esperança acabou, ou então, por fé, tira a sua própria vida, porque essa é a resolução dos problemas. Gente, eu não imaginaria Jesus pregando uma coisa dessa. Não é? É absurdo. E, assim, eu também não vejo, pastor. Não consigo imaginar Jesus pregando para as pessoas. E olha que, assim, e até ser uma das outras perguntas que eu ia fazer, que é o seguinte, a nossa realidade, em comparação com os primeiros cristãos, né? O pessoal,
a igreja primitiva, o comparativo, né? Se a gente pegar a nossa realidade e comparar com a igreja primitiva, que era um pessoal que era marginalizado, que muitos tiveram seus bens espoliados, muitos foram perseguidos, muitos morreram por causa do evangelho. A própria carta aos Hebreus motivando aos cristãos a permanecer na fé, mesmo tendo seus bens espoliados, né? E citando os heróis da fé, citando aqueles anônimos que tiveram que correr, né, do Estado romano, tiveram que viver errantes pelos desertos, pelas cavernas. E que acontece? Será que em algum momento a gente vê Paulo escrevendo carta para esse pessoal, falando assim, gente, se você se encontra, né, perseguido por Roma, se você se encontra na situação de que você teve seus bens espoliados, se você foi deserdado, tire sua vida. Pastor, sinceramente, eu não consigo ver, né, entender Paulo pregando isso para as pessoas. Da mesma forma como eu não vejo homens que sofreram tanto lá no Velho Testamento, como Jeremias, que viu seu povo, mesmo sendo avisado, mesmo Jeremias pregando e vendo seu povo ser uma grande parte do seu povo ali morto, ter sua cidade saqueada, ter visto seu povo sendo levado cativo, e Deus falando assim, Jeremias, é contigo mesmo. O teu sofrimento é grande, eu compreendo realmente. Se quiser dar cabo da sua vida, à vontade. Elias, por tudo que ele passou e que ele ficou lá, naquele lugar lá sendo sustentado por Deus, e Elias teve aquele pensamento assim, pô, eu não sou maior que meus pais, e desejando ali a morte, mas a gente não vê Elias ali, não, acho que eu vou tirar minha vida. Né? Na verdade, é Elias desejando a morte, assim, mas Deus, me mata então. Exatamente. Eu não não vejo Elias pedido. olhando a faca e pensando, empurrar aqui quanto peito. Pelo contrário, a tristeza dele era tão grande, que ele falou assim, Deus, faz o serviço então. Né? Adianta aí. E eu vejo pelo menos assim. Então, assim, a pergunta, pastor, e se a pessoa sofre muito, Deus consideraria? Eu consideraria o suicídio dela? É. Absolutamente não, Renato. O Adriano Veiga está assistindo aqui, nosso irmão Adriano Veiga. Como até ele estava sem som. Eu tinha tirado o som aqui, não sei se ele está continuando com o som. Ele deu uma aumentadinha, mas parece que deu um reverb aí. Por exemplo, até antes do pastor explicar, por exemplo, aqui a gente colocou aí, se os missionários que vivem em países fechados, né, principalmente aqui na Nigéria, né, alguns países ali que a perseguição contra os cristãos é muito... Aritreia, lugares onde são perseguidos. Colocou ali, estão entregando suas vidas e não tirando por nome de Jesus, né? Então, assim, muitas pessoas consideram a tristeza extrema, o sofrimento extremo, e se isso aí seria uma consideração, né, que Deus levaria. Renato, não há como considerar o suicídio. Não há como Deus... Sabe, o Senhor Jesus disse uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte, quem quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir. O que é cruz? São as dificuldades, são os sofrimentos, são as barreiras, a perseguição que sofreria a igreja, como sofreu. E Jesus disse isso. Muitos de vós serão mortos por pessoas que estão acreditando que estão fazendo uma obra, a obra de Deus. Estou trabalhando em nome de Deus, matando vocês. Ele não falou assim, antes que te matem, tome uma pílula de arsênico, sei lá do que, e morra. Estou falando disso. O grande problema, gente, é que não é minimizando o sofrimento. Não estou querendo aqui
fazer com que as pessoas achem que eu sou insensível ao sofrimento de ninguém. Mas não há sofrimento que Deus não possa minorar. Sabe? Não há sofrimento que Deus não possa ajudar a gente a vencer. E outra coisa que é muito séria, irmãos. Quando a Bíblia foi escrita, e Jesus, evidentemente, prevendo a perseguição da igreja, ele disse assim, olha, não temam o que lhes possa fazer o homem, que só pode matar o corpo. Vocês não tenham medo de serem mortos. Não tenham medo de serem assassinados. E o grande problema, eu acho, não sou psicólogo, não sou especialista, mas o medo da morte talvez seja a razão pela qual as pessoas queiram se matar, por mais irônico que isso pareça. Porque a dor, o sofrimento, vai levar essa pessoa a uma situação de muita angústia. E isso vai aproximar essa pessoa da morte. Então, o que ela faz? Ela adianta. Ela não quer sofrer tanto. Então, ela adianta a morte dela com medo de morrer. Abrevia, né? É bem irônico isso, é bem estranho, é paradoxal, mas eu imagino que seja uma das razões pelas quais, acho que a maior razão que as pessoas têm da vida é de perder a vida, de morrer. Então, por incrível que pareça, as pessoas estão querendo se matar porque têm medo de morrer. Talvez seja essa uma das razões. Né? Agora, eu estava vendo aqui, você estava falando sobre a carta aos Hebreus, ele fala aqui sobre o sofrimento, né? Daquele tempo lá. Ele disse aqui, olha, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está falando com crentes que estavam desertando, estavam desistindo da igreja. Por quê? Porque estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos, assassinados tanto pelos seus compatriotas, judeus, ortodoxos e tal, anticristãos, como pelo Império Romano. Então, eles não tinham saída. E começaram a desertar. Então, ele fala aqui, por exemplo, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, nesse mesmo capítulo 10 de Hebreus, ele vai, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquele que desiste vai cair na mão do Deus vivo. Ele fala assim, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes com grande combate, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios, ou seja, sofrendo bullying, sendo humilhados, sendo zombados, e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Então, eles até foram solidários com quem sofreu esse tipo de abuso. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma posição melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo morrerá pela fé. Não é isso? Não. Não. O justo se suicidará pela fé. Não é isso? Não. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o texto é muito claro, Renato. Para mim é muito claro. Não existe sofrimento que possa estimular a minha própria morte, ou o meu desejo de morrer, ou de me suicidar, ou de tirar a própria vida, por mais doloroso que seja a minha vida, por mais dura que seja a minha história, por mais dificuldade que eu sofra. Não existe estímulo algum na Bíblia para que alguém tire a sua própria vida. Até também, né, porque, pastor, a Kate até ilustrou aí
que é o texto de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, assim, como o pastor tinha falado antes também, a gente vê, infelizmente, que as pessoas, elas não, no fundo, acabam não crendo no poder de Deus. Elas acabam não crendo que Deus realmente tem poder suficiente para dar a essas pessoas o escape. Essas pessoas que estão num sofrimento muito grande, seja por qualquer natureza, financeira, Minha prima Rosana está aí. humilha, Beijo, prima. seja por humilhação, seja por qualquer tipo de perseguição. Então, assim, e até problemas realmente, né, de natureza, né, emocional, física, questão química do cérebro, quando na verdade essas pessoas, ao invés de elas se entregarem a esse sentimento ruim que é o do suicídio, elas clamarem a Deus por cura, né? Durante tanto tempo, né, da nossa vida, né, a gente sempre viu o irmão da igreja lá que está adoentado, então a gente ora por cura. Né? E eu, com o tempo, pastor, eu pelo menos faço por mim, eu venho tentando mudar isso na minha vida, porque assim, Deus ele é Senhor das nossas vidas. É lógico que a gente clama a Deus para que essa pessoa seja reabilitada, seja curada, mas a vida daquelas pessoas está nas mãos de Deus, ainda mais se aquela pessoa for serva de Deus. Né? Ainda Renato, mais se ela for serva de Deus. deixa eu cortar você só por uma. Eu estava dando um exemplo para uma pessoa que a gente estava discutindo no Facebook sobre essa questão do suicídio. E até que me levou uma série de mensagens na igreja, se você lembra disso. Uhum. E eu dizia o seguinte para essa pessoa: olha, a minha mãe, ela sofre demais. A época, né? Sofrer com dores terríveis, tinha vários tipos de doença. Ela vivia quase que entrevada na cama o dia inteiro. E era uma mulher muito forte, ela fazia as coisas, mas com muitas dores. Perdeu uma perna por causa disso. Quer dizer, quem conhece a história da minha mãe sabe que ela era uma pessoa deficiente em função da doença das várias doenças que ela tinha. E morreu há quase 2 anos. Esse é 2 anos que ela morreu. E eu disse para essa pessoa que estava comigo no Facebook: você acha, então, que eu devo aconselhar a minha mãe a tirar a sua vida, já que ela é uma mulher de Deus, já que ela era uma crente? Eu não tenho dúvidas alguma de que ela é uma mulher que vai para o céu, porque ela entregou a vida a Cristo Jesus. O seu testemunho é um testemunho, não é porque ela é minha mãe, evidentemente, mas o testemunho de uma mulher convertida, embora tivesse suas falhas, como todos nós, era uma mulher convertida. Você acha, então, que eu devo estimulá-la? Eu chego lá na igreja, lá na casa dela agora, eu vou me ajoelhar diante dela e falar assim: mamãe, acaba com o seu sofrimento agora. A senhora quer? Toma um remédio. Ou, sei lá, faça alguma coisa para tirar a sua vida. Porque a senhora está garantida no céu. Isso é um absurdo. Você sabe o que aconteceu, Renato? A pessoa simplesmente me bloqueou no Facebook. Meu Deus. Essa é a melhor resposta que alguém pode me dar. Porque ela sabe que está errada. Não há como você defender uma sandice dessa. Isso é uma loucura. Então, assim, realmente é deprimente, porque, assim, o incrível, né, é que, assim, as mesmas pessoas que falam que não, Deus é Deus dos impossíveis, Deus ele tem poder para te reabilitar, ele tem poder para te levantar, ele tem poder para te dar isso, para te dar aquilo, para te dar aquilo outro. Mas, Deus não tem poder também para te motivar, para te dar o escape, para que você possa suportar aquilo que você está sofrendo no seu dia a dia? Então, assim, interessante que as mesmas pessoas que declaram que Deus ele tem todo o poder para te dar carro, para te dar casa, da prosperidade, para te levantar, para te colocar como cabeça, não é o mesmo Deus que tem totais condições de te motivar e de tirar, né, daquela situação precária que a pessoa esteja passando.
Né? Então, assim, é uma coisa, muitas vezes, que as pessoas acabam fazendo, que é a questão da incoerência, né? Porque justamente elas não conseguem fazer esse paralelo, né? Olha que interessante, Renato. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: eu não quero menosprezar e nem diminuir o sofrimento de ninguém. Cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe qual o problema que sofre. São coisas muito difíceis. A psique humana, a Rosana, a psicóloga, sabe disso, é complexa. Mas a Bíblia está aqui para nos ajudar a entender que a fé é usada no momento em que ela é precisa, é necessária. Então, se no momento de angústia eu não usar a minha fé em Deus, então eu sou fraco. Eu sou forte na hora que eu estou tudo bem. Não adianta eu ter fé em Deus, está tudo tranquilo, está tudo bem, papapá, e tal, tranquilo. Eu tenho que ter fé quando as coisas estiverem ruins, porque a fé é para isso. Verdade. Quando eu falei, quando o autor aos Hebreus fala, mas o justo viverá da sua fé, ele se reporta a Abacuque. E Abacuque está dizendo lá, mesmo que falte comida, mesmo que falte abrigo, mesmo que falte qualquer coisa, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Quer dizer, ele diz assim, mesmo que eu passe fome, não tem problema. O meu Senhor é a minha alegria. Se ele decidiu que eu vou passar fome, amém. Não é? Nós cantamos aquela música do Marçal, né? Deus é Deus. Uhum. Se eu procurar, o Deus é Deus. Se eu for doente, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele continua sendo bom, misericordioso. Continua sendo, mesmo que não aconteça nada que eu queira. Então a gente precisa realmente, Renato, você tem toda a razão. Nós precisamos confiar mais em Deus. E assim nós vamos conseguir vencer nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas brigas, as nossas dificuldades na área financeira, dificuldades emocionais no casamento, com filhos. Nós temos condições de viver sozinhos com Deus, acompanhados de outras pessoas com Deus, enfim. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Qualquer coisa. A irmã Elzeira até colocou uma coisa muito interessante, né? Até no mundo existem grupos de ajuda para evitar o suicídio. Exatamente. Mas Exatamente. quanto mais o nosso Deus que tem todo o poder, né? A gente tem aí o Setembro Amarelo, né? Que foi o mecanismo que eles usaram para ilustrar essa questão do suicídio, né? Botou a cor amarela. Então, Aquela assim, campanha. você vê, pastor, foi o que a irmã Elzeira falou aí, o ímpio, ele luta contra o suicídio, motiva as pessoas a não buscarem o suicídio. E no meio cristão, nós vemos líderes que falam assim, cada um sabe do problema do outro. Aí você olha assim, peraí, o ímpio que não teme a Deus, motiva o próximo a não cometer o suicídio. E no meio cristão, vemos, graças a Deus não são todos, mas nós vemos, infelizmente, uma grande parte relativizando, quando na verdade isso teria que ser uma questão assim simples de ser comentada. Irmãos, é pecado. Você atentar contra a sua própria vida é você cometer um autoassassinato. Seja em que situação morrer se em pecado. Seja em que situação se encontrar. Quem defende o suicídio, por exemplo, usa aquelas duas personagens bíblicas que se suicidaram. Uma delas é o Sansão, o Nazireu, que foi escolhido para ser o juiz de Israel naquele período. E a Bíblia diz que depois que ele teve os olhos vazados, ele foi lá para o templo de Davi e pediu a Deus para lhe dar força para derrubar e matar aquelas pessoas. Ele morreu também. Aí alguém vai dizer assim, mas será que Sansão ele foi para o inferno porque ele se matou? O Sansão, por exemplo, não era um homem de Deus. Outro que eles falam também é Saul. Porque Saul
sobre a espada, você até mencionou essa questão do jogar sobre a espada, Saul jogava sobre a espada. Para mim, Saul não foi salvo. Agora, a grande questão, a controvérsia está na pessoa de Sansão, né? Se aquilo foi suicídio ou não. E aí nós não cabe a mim e a ninguém usar um exemplo como esse para respaldar o suicídio. Sim. Dizendo que se Sansão se salvou, qualquer pessoa que comete suicídio, sendo crente, será salva. Que privilégio é esse que os crentes têm? Que história é essa? Não dá para entender essas coisas, entendeu? Quer dizer, eu uso dois exemplos, um exemplo que para mim Saul não é exemplo para ninguém, para coisa nenhuma. Não dá. Não dá, para coisa alguma. Ele é só exemplo do que não se deve fazer. E o único que deixa a gente meio em dúvida é Sansão. No entanto, esse suicídio dele também não respalda. Em lugar nenhum na Bíblia é um suicídio para as pessoas que são crentes. Então, eu acredito que mais uma vez pontuando aqui, que essa discussão ela gira em torno da dor, do sofrimento das pessoas que perdem essas pessoas. E aí se cria um consolo, uma espécie de ajuda emocional para os familiares a imaginarem, tudo bem, o meu pai, que era pastor, ou que era presbítero, ou que era missionário, ou que era diácono, ele se suicidou, mas ele era um servo de Deus. Agora estou tranquilo. É chato você imaginar que alguém com aquela postura que teve a vida inteira vá para o inferno, na última hora vai para o inferno. Mas eu não estou aqui, irmãos, para adorar a pílula, para melhorar a imagem de ninguém. A minha alma é muito importante, a sua também. Nós temos essa responsabilidade com a sua alma, não com o seu corpo. É com a sua alma. Cada um tem responsabilidade com o seu próprio corpo. Mas eu não quero dar a você a esperança, nunca, de que se você se suicidar sendo crente, você está salvo. Eu não acredito. Eu não acredito. E, pastor, aqui para finalizar, né, que já temos aqui agora 2 minutos, né, para terminar aqui a nossa live, que é o seguinte, nós não vemos, né, nenhum exemplo na Bíblia que motiva o cristão a cometer tal ato. Nós não vemos base bíblica, foi até alguém que comentou aqui aqui na nossa live, aqui colocou, não sei se foi Kate, colocou que não há base, assim, nós não vemos base bíblica que motiva o suicídio. Nós não vemos nada da Bíblia, nós não vemos exemplos dos grandes homens da Bíblia que motiva o cristão a cometer suicídio, né? E muito pelo contrário. A Bíblia ela sempre nos alerta, nos adverte, nos capacita para que estejamos prontos para aquilo que vai acontecer de ruim e para enfrentarmos, né, pastor? Então, assim, como a gente tinha comentado antes, né, eu acho que isso aí é uma discussão assim, muito fácil de ser entendida, mas em que, infelizmente, as pessoas têm relativizado, né? Agora a gente tem aqui um minuto e meio aqui. Então, para a gente fechar aqui direitinho, pastor, então vamos terminar nossa live hoje com a palavra de oração, tá, pastor? Tá bom, meu irmão. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, rogando ao Senhor que nos ajude a enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas aflições, com a mesma fé com que os seus servos as enfrentou. Então, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a vencer, Senhor Deus, toda dificuldade, barreira, com bom senso, animando o nosso coração, alimentando o nosso espírito com a sua palavra, sabendo, ó Deus, como disse o nosso irmão que escreveu a carta aos Hebreus, há uma nuvem de testemunhas, aguardando a nossa vitória, aguardando, Senhor Deus, a nossa chegada nesse estádio. Podemos dizer que nós corremos a corrida, nós guardamos a fé, nós chegamos, então, completando a nossa carreira, crendo que o Senhor Deus nos ajudará a enfrentar e a vencer todas as nossas dores e dificuldades
sejam elas quais forem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou, pastor. Foi bom ver vocês todos. Um abraço. Até terça-feira que vem. Isso. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus, irmãos. Um abraço.